Eu sou Diogo Hudson, sou criador da Escola de Heróis e hoje nós vamos receber uma pessoa que é super especial, que é o Fábio Magalhães. Nós estamos fazendo essa semana, que é a semana da maratona dos terapeutas, e os terapeutas precisam de inspiração, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de turbulência, esse momento que muitos terapeutas acham que não tem esperança, e eu falo para vocês, a internet é uma esperança profissional para terapeutas. Em primeiro lugar, para cumprir a sua missão, porque nesse momento muitas pessoas no Brasil estão aí necessitando de ajuda, necessitando de um ouvido, necessitando de uma pergunta técnica, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão em solidão, pessoas que, através do tema de hoje, né, na compulsividade, estão comendo. A gente vai falar hoje sobre isso, sobre obesidade. Pela ansiedade, as pessoas muitas vezes terminam se alimentando mal, comendo mal, e isso acaba com a saúde da pessoa. E nesse momento os terapeutas podem fazer a parte deles, e eu falo que durante esses dias, durante todo esse tempo aí, disso tudo que está acontecendo, você está assistindo aí a reprise, nós estamos aqui falando na época onde tem a pandemia do coronavírus, e eu me senti de verdade muito impotente em o que eu ia fazer de bem pela sociedade nesse momento, o que eu poderia fazer de diferente pela sociedade nesse momento. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, e eu posso falar para vocês que o que eu posso fazer de melhor nesse momento é capacitar os terapeutas, que é o que eu sei fazer. Durante grande parte da minha vida, eu estou falando aí de 7 anos, eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal, então, assim, 7 anos trabalhando tecnicamente, atendendo e dando treinamento, são mais de 10 anos. Então, assim, o que eu posso fazer é capacitar pessoas para que as pessoas possam multiplicar esse conhecimento da Escola de Heróis. Então, estamos aqui todos nós reunidos exatamente para isso, para buscar essa capacitação, para poder a gente se desenvolver, para poder a gente criar novas possibilidades. E hoje eu quero trazer para vocês aqui o Fábio Magalhães. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver o pessoal que está comigo aqui na sala de aula. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o pessoal que está comigo na sala de aula. Deixa eu ver aqui o pessoal. Flávio, Márcia, o pessoal que está comigo aqui também no Instagram, o professor José Luiz. Deixa eu achar o Fábio aqui. Vamos fazer uma transmissão ao vivo com o Fábio. Deixa eu chamar o Fábio aqui. O Fábio vai falar da carreira de um coach de emagrecimento. O Fábio vai falar sobre as perspectivas e as possibilidades. Vamos lá, Fábio. Aparece aí para mim, me ajuda aí. Vamos fazer essa transmissão aqui. Deixa eu achar você aqui no nosso link ao vivo aqui do Instagram. Acabei de falar com o Fábio. Fábio, cadê você? Me ajuda aí, Fábio. Deixa eu voltar aqui. Tem gente aqui de fora do Brasil. Olha a Rafa aqui, dos Estados Unidos, falando. Vamos chegando aqui, a Ingrid. Vamos lá, pessoal. Deixa eu achar o Fábio aqui dentro da sala de aula também, virtual, aqui no Zoom. Eu acho vocês já. Vamos lá, pessoal. Vamos ajustar a parte técnica, a parte da tecnologia, que muitas vezes a gente não consegue ajustar logo de primeira, mas eu peço a colaboração de todos aí. Peço a colaboração. Isso, agora vocês entraram aqui na sala de aula virtual. Estamos todos juntos aqui. Vamos achar aqui o Fábio Magalhães. Cadê você, Fábio? Oi, Fábio. Consegue me ouvir? Tio, você está me ouvindo? Tô. Agora vamos para o Instagram também, cara. Vamos, deixa eu ir lá. Aqui, geralmente no Zoom, quando eu entro, já abre para as pessoas. Agora abriu de uma vez. Vamos lá, vamos para o Instagram aqui. Você está conectado no Instagram? Tô. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar por lá. Agora vai, só um minutinho. Eu não estou te achando aqui. Entrei agora. E agora, solicitação.
Enviar a solicitação. Já fiz a solicitação para você aí. Vê se foi. Foi. Deixa eu baixar aqui. Pronto. Estamos conectados. Metade fica eu, outra metade fica você. Pronto. Agora a gente pode bater esse papo. O intuito, Fábio, não sei se você chegou a ouvir no início, a gente está falando aqui sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu falei que a melhor forma é a gente ser útil, útil da forma que a gente puder ser. E a forma que eu me sinto útil é capacitando profissionais para ajudarem pessoas e assim a gente ajudar nesse momento de dificuldade, nesse momento de desafio. Então, eu capacitando as pessoas através das histórias dos meus heróis da escola de heróis, eu sinto que os terapeutas podem se animar e fazer alguma coisa nesse momento de dificuldade. Afinal de contas, a internet passa a ser talvez a única forma possível nesse momento do terapeuta conseguir se desenvolver, conseguir impactar pessoas. Eu estou falando de coaches, terapeutas, eu estou falando aí de psicólogos, pessoas que estavam acostumadas aí a atender individualmente, né? E eu estou falando de pessoas também que estão fazendo uma transição de carreira, não têm coragem. Eu falo para vocês, esse momento é o momento de vocês conseguirem ajudar outras pessoas. E o que eu posso fazer é fazer essa maratona. Eu estou dando aí essa semana mais de 15 horas de conteúdo absolutamente gratuito. Lembrando a todos vocês que no sábado vai ter um curso gratuito de constelações familiares. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu curso no sábado. Vai ser de 9 da manhã até as 18 horas. Então é só entrar lá, escoladeheróistreinamentos.com.br, escoladeheróistreinamentos.com.br, se inscrever e você vai ter acesso a esse curso gratuito. E durante essa semana eu parei às 13 horas e às 21 horas entrevistas com especialistas, com pessoas que já estão trabalhando na área de desenvolvimento humano, como é o caso do Fábio. Então eu vou entrevistar o Fábio e não é só uma entrevista, é uma entrevista com conteúdo. O Fábio vai entregar para a gente aqui um conteúdo sobre comportamentos, porque afinal de contas, emagrecer é se comportar de uma nova forma, é mudar o hábito. Faz sentido isso, Fábio? Sim, perfeito. Então, Fábio, seja bem-vindo. O Fábio Magalhães, ele estudou na Escola de Heróis, ele trabalhava Primeira turma. Trabalhava como gerente de marketing de uma empresa e fez uma transição de carreira e hoje atua na área de emagrecimento, trabalhando todo um processo comportamental e ajudando as pessoas a perderem muitos quilos. E não é só o peso que a pessoa perde, como o Fábio mesmo diz, é a vida que a pessoa ganha. É uma questão não só estética, mas é uma questão principalmente de saúde, é uma questão de transformação e qualidade de vida. Então, Fábio, agora eu vou pedir para você se apresentar nesse momento e resumir a sua história, por favor. Pode se apresentar. Obrigado, Diogo, mais uma vez pelo convite. Bom, meu nome é Fábio Magalhães, tenho 36 anos, vivi 20 desses 36 obeso. Mais precisamente... Está tendo um eco. Eu vou pedir para você diminuir o volume aí, por favor, um pouco. Agora, vamos aí. Como a gente está falando no mesmo, mas o eco, ao mesmo tempo... É porque eu... É legal que você diminua um pouquinho o volume. Você consegue me ouvir bem? Eu te ouço bem, só que... Só um minutinho. Ou você escolhe, você pode deixar só um volume só. É porque eu estou te ouvindo e falando aqui pelo computador, pelo Zoom. Melhorou? Melhorou. Estamos 100% então? Vai lá. Vamos lá, gente. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Meu nome é Fábio Magalhães, eu tenho 36 anos. Fui obeso por 20 desses 36, mais precisamente começo a engordar aos 8 anos. E conheci Diogo numa situação informal, num casamento, um cara que eu sempre admirei muito. E eu tinha uma questão em aberto com meu pai, né? A gente sempre teve uma relação muito difícil. E eu fui fazer parte da primeira turma do Diogo
como se fosse um momento meu, né, para olhar para dentro e entender melhor coisas que eu não aceitava. E a reviravolta foi tão grande que eu mudei até de profissão. Então, isso é legal, porque tem muitas pessoas que chegaram na escola de heróis e simplesmente as pessoas queriam se conhecer melhor, queriam se desenvolver. Afinal de contas, a gente, antes de falar para a pessoa aplicar com outra aquilo que a gente transmite, aquele conhecimento que a gente passa, eu falo que a pessoa tem que aplicar com ela mesma. Então, eu queria que você me contasse um pouco disso, que você, na verdade, no início não queria trabalhar nessa área de desenvolvimento humano, você queria se desenvolver e depois você virou a chave. Você pode me contar um pouco como que foi virando a chave? Sim. Diogo, não tinha coach na época que eu queria emagrecer, né? Então, a minha percepção, eu trago isso, depois eu vou falar sobre ele, mas trago isso nesse livro. Sim, vamos todo o falar já processo. sobre esse livro. Todo o processo. Então, eu aprendi na marra, né? Eu aprendi errando. Por isso, talvez tenha sido os 20 anos. Né? Então, hoje, como é que eu percebo? O tempo vai passando, a nossa capacidade de autoavaliação vai refinando, né, Diogo? Eu percebo que tudo isso se resume a uma palavra, que é liberdade. Liberdade, para mim, é um valor muito, mas muito, muito grande. Tá? Liberdade, em que sentido? Em todos. Né? E talvez o emagrecer tenha sido o meu primeiro momento de socar a mesa e falar assim, esse tipo de realidade, perdão, esse tipo de liberdade, que através das minhas atitudes eu estou roubando de mim, esse padrão não quero mais, não serve mais para mim, ponto final. Né? Então, acabou que, obviamente, eu fui para o seu trabalho, naquela primeira turma, num estado de maturidade muito, 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 muito abaixo do que eu estou hoje. Né? Então, leva um tempo para digerir algumas coisas. Né? Então, como eu te falei, cheguei lá para ser um momento meu, para olhar para o meu pai, e eu lembro de você falando assim, caramba, Fábio, você é 90% intuitivo. Então, eu olhava para aquelas ferramentas e eu via que existe um método para você conseguir guiar alguém que tem esse tipo de desafio de uma forma estruturada. Eu já sei pensar assim. Eu bati muito cabeça até chegar a isso aqui. Existe um encurtador de lacuna, né? E eu me vi paralelo a isso, Diogo. Uma prima minha uma vez virou para mim e falou: você já dá uma olhada, porque você tem todo o perfil. Por quê? Sempre gostei muito de falar com as pessoas com profundidade. E esse meu jeito dava confiança para as pessoas. E desde os meus 12 anos eu sou conselheiro que não dá conselho. E nunca fez sentido para mim julgar e direcionar as pessoas em função dos meus valores. Fazia sentido, sim, provocá-la ela diante dos seus valores e para que elas, consequentemente, fizessem os seus ajustes. Só que eu fazia isso de uma forma informal, muito, né? Muito informal, sem técnica, muito intuitiva. Né? Então, mas assim, eu me sentia como se fizesse um paralelo ao futebol, assim, aquele cara que joga um pouquinho diferente e depois que eu fui aprender a técnica, eu falei, caramba, é isso. É isso e paralelo a isso, eu tenho um amigo de infância que ele falava assim, cara, não é possível, você fala de um jeito tão diferente de emagrecimento, né? Vem tão do teu interior isso, que não é possível que isso não vire uma profissão, não é possível que não tenha uma forma de você ajudar outras pessoas a construírem o seu resultado. E quando eu entrei na Escola de Heróis, ficou muito claro e muito organizado. Só para a gente organizar aqui a cronologia e também as informações, Fábio. Você tem como mostrar a capa do seu livro aí para as pessoas, só para as pessoas terem uma ideia de quanto que você emagreceu? Tem uma foto aí, se você pudesse aproximar um pouquinho a foto da câmera. Agora aqui são duas câmeras, uma é do... E aqui é do Instagram. Quantos quilos você emagreceu, Fábio? Só para poder a gente ter uma ideia. 31. 31 quilos.
E isso, principalmente para o terapeuta que está assistindo a gente, para o coach que está assistindo a gente, essas pessoas que nos acompanham, são mais de 40 mil pessoas aí que ficam me seguindo aí nas redes sociais, nos meus e-mails. Então, essas pessoas que ficam naquela procrastinação, né? Ah, mas deixa para amanhã, deixa para depois da manhã. Aí, quando atende um cliente, faz as perguntas e quer falar para o cliente o que o cliente tem que fazer, mas ela mesma não faz. Uma coisa que é muito legal no seu processo é que quando uma pessoa está muito obesa e quer emagrecer com você, ela se inspira naquilo que você é, não naquilo que você fala. E você pode falar isso para as pessoas sobre a integridade de manter, porque afinal de contas já tem alguns anos, muitos anos que eu conheço você obeso, e já tem muitos anos que eu conheço você magro. E eu não trabalho nessa área, mas eu sei sobre que um hábito de uma pessoa que emagrece geralmente é engordar de novo ou engordar mais ainda. E como que é essa mudança de hábito, de você conseguir manter, de você ter a integridade para poder falar aquilo que eu falo é aquilo que eu sou? Como que você pode aí resumir isso? Até arrepiei aqui. Vamos lá. Quantos minutinhos eu tenho? Só para não ser extenso. A gente tem aqui tranquilamente a live, eu não estou com pressa, não. Mas é só para a gente seguir um passo a passo para as pessoas acompanharem bem, senão a gente destoa muito. Mas seria legal você falar sobre a questão da integridade. Eu sinto que uma das grandes dores dos terapeutas é o terapeuta, às vezes, está vivendo uma turbulência muito grande e ele vira para a pessoa e fala assim, não, você tem que ficar tranquilo e calmo. Mas se a própria pessoa está em ansiedade, se a própria pessoa não medita, se a própria pessoa não faz alguma coisa para ela mudar, qual é a integridade que ela vai falar isso para o outro? Aí a pessoa começa a entrar numa crença de que eu não mudo em mim e eu não consigo mudar no outro. Então, se a gente consegue manter a nossa integridade, se a gente consegue olhar para as pessoas e fazer aquilo que a gente está falando, o processo se torna mais fluido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Eu acredito, né, o corpo fala. O corpo fala. Então, quando você tem essa integridade, você nem precisa falar sobre ela. Ela naturalmente ela aparece, naturalmente ela é percebida. Né? Então, assim, qual é a minha leitura de obesidade? A obesidade, para mim, é o sinal talvez mais evidente de uma vida desequilibrada. Tá? Assim, uma coisa que eu já vou entrar em detalhes, a vida não para você emagrecer. Não para. E a vida é uma montanha-russa eterna. Nunca ninguém aqui imaginou que abril seria isso que a gente está vivendo. Perfeito. Em nenhuma hipótese. Né? E assim, não interessa se a gente está em quarentena, não interessa coronavírus, não interessa quando a gente volta. Cara, você continua vivendo um dia após o outro, construindo o resultado ou destruindo o resultado. Você foi perfeito, Fábio. Você foi perfeito. A vida não para você emagrecer e a vida não para você fazer qualquer coisa. Porque eu vejo muito que nessa área de desenvolvimento pessoal, as pessoas fazem um monte de curso e não colocam em prática, cara. Eu vejo pessoas, às vezes, que fizeram cursos de 20, 30 mil reais e quando chega na escola de Heróis, eu quase que dou um empurrão na pessoa e falo assim, cara, vai, faz, é o momento de fazer. Porque os problemas vão continuar acontecendo ao redor, as contas vão continuar batendo. Mas se a gente não consegue fazer mesmo com os problemas, a gente fica parado no lugar. E tem tudo a ver com a obesidade isso, Fábio. Sim, sim. Então, qual é a minha leitura? O que eu entendo sobre a obesidade? Como é que eu enxergo ela se eu fosse tangibilizar? Obesidade ele é um padrão de vida que se o teu objetivo é você emagrecer, você precisa romper esse padrão de vida. Não estou falando agora de exercício, não estou falando agora de alimentação, porque é substituível, tá? Processo de emagrecimento, processo multidisciplinar, ponto final. Não adianta você ter um mindset ultra evoluído, ultra focado, se você faz, por exemplo, você tem disciplina em cima de uma dieta desalinhada ao teu objetivo. Eu vivi isso. Não tem como eu desver o que eu vivi. Né? Eu já tive, exemplo, uma disciplina muito forte, uma dieta que eu tinha um platô de 82. Peguei a mesma disciplina, coloquei em outro profissional, em outra dieta foi 73. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo tem a sua
É multidisciplinar, são várias caixinhas e uma não. No meu entendimento, isso é muito claro. Tá? O comportamento ele é a base de tudo. Tudo que você vai construir é em cima dessa base. Se essa base estiver fraca, se essa base for mal construída, vai cair. O que você construir vai cair. Vai cair. É por isso que as pessoas... E você pode sair do obeso para o corpo bonito, seja lá o que for corpo bonito para você, tá? Se você não construir um alicerce bacana, isso vai embora. Porque a vida ela é picos e vales. Um dia você está tudo bem, um dia você está tocando tua empresa, um dia você está tocando tua carreira, um dia você sai de casa, gente. Consegue correr na praia, outro dia você tem para recolher. E é isso, sua cabeça não segurar isso. Falar, Fábio, que assim, você falou de comportamento, mas você falou ao mesmo tempo de um processo multidisciplinar que faz com que a pessoa viva num condicionamento e num padrão. E o que eu vou falar agora é o que vem antes do comportamento, que é exatamente a base da escola de heróis, que é o processo emocional. Você tem como falar um pouco sobre, dentro do seu processo, como é que funciona o lado emocional de pessoas que querem emagrecer? Porque geralmente a pessoa acha assim, eu como muito, por isso que eu engordei. E não é. É uma base de estresse no trabalho, é estresse dentro de casa. São questões de infância, porque dentro da constelação familiar, a percepção da obesidade é uma percepção de que eu preciso expandir para ter atenção. Não é sempre que isso acontece. É óbvio que se uma pessoa se trancar num lugar onde ela só come besteira durante anos, ela vai entrar em obesidade. Mas existem pessoas que têm tendência maior e tem pessoas que têm tendência menor. Agora, a questão emocional, principalmente da base da infância, influencia muito. Então, assim, daqui a pouco eu vou continuar falando um pouco da sua carreira, porque esse é o objetivo aqui da nossa live, falar como que você se inseriu nessa carreira, quais foram os seus desafios, mas como o assunto está ficando curioso, até mesmo eu estou aprendendo pra caramba com isso que você está falando aqui, porque da mesma forma que existe uma base comportamental para o emagrecimento, existe uma base comportamental para a pessoa gravar vídeo, colocar o seu trabalho na internet, existe uma base comportamental para a pessoa conseguir um relacionamento afetivo que tanto deseja. A gente pode aplicar isso em várias áreas da nossa vida. E eu queria que você falasse um pouco e contasse alguma história, se fosse possível, claro que dentro do teu processo ético de confidencialidade, mas o processo que pudesse envolver para que as pessoas percebam claramente que existe um lado emocional antes desse comportamento. E esse comportamento vai gerando crenças que a pessoa termina agindo da mesma forma, do mesmo jeito. Então, existe alguma história que você lembre, ou talvez até uma história pessoal sua, que tenha alguma questão com a parte emocional? Vamos lá. 228 páginas, aqui está resumido minha vida. Se eu pudesse resumir isso aqui, a ideia disso aqui, em 3 perguntas, elas seriam: o que você faz, o que faz, o que te faz perder para você mesmo e como você reage a isso. Isso vai diretamente no que você está falando. Tem pessoas aqui que estão anotando. Isso é uma maratona de aprendizado. Repete com calma essas perguntas aí, Fábio, por favor. Primeira pergunta: por que você faz o que faz? Segunda pergunta: o que te faz perder para você mesmo? Terceira pergunta: como você reage a isso? Integridade é tão grande que eu arrepio, cara. Porque isso é dentro de mim, né? Então, eu paro do princípio que o obeso, ele come emoções, né? O que é a comida para ele? Um recurso para trocar de estado emocional assim. Uau! Tô triste como feliz. Porque não dá para ficar feliz. Se eu olhar para o problema e falar assim, eu quero ser feliz resolvendo esse problema, não é assim. Então eu vou no remédio. Eu vou remediar aquela infelicidade. Como comendo. Tô triste, como fico feliz. Tô ansioso, como tô confortável.
Isso é muito comum. Então, o primeiro passo é você entender que tipo de emoção Leva a pessoa a comer, né? você está... Exatamente. E aí, posteriormente, assim, que área da minha vida está tão ruim, está tão fora daquilo que eu imagino, estou usando o alimento para tampar essa lacuna. Vamos ser objetivo, vamos ser direto. Isso aqui é toda a minha vida. Como é que eu começo a engordar? Rapidinho. Meu pai, na infância, queria comer biscoito e não tinha, na casa dele não tinha a disponibilidade que ele gostaria. Aí aquilo marcou para ele. Tá? Com emprego, sem emprego, com dinheiro, sem dinheiro, na minha casa nunca faltava biscoito. Quantos eu conseguia comprar? Quantos eu queria? Que a dor de não poder... Meu pai não aceitava não me dar biscoito, entendeu? Se eu entrasse no mercado e quisesse comprar 15 pacotes, sem exagero, viu? Se eu quisesse comprar 15 pacotes, nunca tinha não. Aquilo Uma vez a machucava gente muito se meu pai. encontrou, Fábio, e a gente estava conversando e eu perguntei para você assim, Fábio, quanto de biscoito você comia num dia, assim, só para ter uma ideia? Aí você me deu uma resposta que eu fiquei assustado. Você falou assim, Diogo, quando eu estava inspirado ou quando eu não estava inspirado? E aí depois você falou, olha, quando eu não estava inspirado era um pacote. E quando você estava inspirado, Fábio? Todos. Todos. Até porque, Diogo, e aí não é o nosso foco, eu vou dar uma pincelada nisso aqui, né? Não, continua falando da história do Só seu pai. para a gente não ser desleal com... Então, do meu pai, é questão só para ter um fundamento. Biscoito é açúcar. Açúcar, segundo o doutor Laí Ribeiro, é 5 vezes mais viciante do que a heroína. Então, você pega uma criança que não tem discernimento, né, que não tem nem amadurecimento para ponderar o que nem sabe, né? Então, cara, é biscoito. Meu pai me dá, cara, confio no meu pai. Meu pai me dá. Então, se meu pai não me trava, vou embora. Né? Então, aqui tinha muito biscoito. Minha mãe não liga muito. Meu pai comia com controle e eu comia com descontrole. E aí, Diogo, através, não só pelo biscoito, mas o biscoito é o carro-chefe, com certeza. Tá? A partir daí, eu começo a mudar a minha vida literalmente. Tem um gordinho que é bonitinho, que é charmoso, né? Eu não era esse cara. Eu era o gordinho que ficou esculhambado. Então, eu fui perdendo espaço, mas fui perdendo espaço para tudo, né? O universo infantil, geral, por mais tecnológico... né? É o impacto na questão estética, porque a pessoa se sente rejeitada, não se sente atraente. É o impacto emocional, porque geralmente o obeso tem uma questão muito forte com a ansiedade. É uma questão também no lado afetivo, porque a pessoa termina se sentindo solitária por ser rejeitada, etc. Né? É um conjunto de itens. Então, Diogo, se eu pudesse assim, voltar naquele Fábio de 8, 10 anos e falar assim, o que é autoestima para aquela criança? Autoestima, para mim, nem conhecia essa palavra, mas se eu fosse, né, definir, autoestima na cabeça na criança de 10 anos é a capacidade que eu tenho de acreditar que eu sou capaz ou não daquilo. De forma bem simples. Né? Nesse prisma de autoestima, cara, o mundo começou a subir uma plaquinha assim, ó, não. Futebol, você é o último a ser escolhido. As pessoas gostam de você, mas você é ruim de bola. Tem gordinho que é bom de bola. Eu era gordinho e ruim de bola. Então as pessoas te chamam por pena. E aí, por mais tecnológico que seja o ambiente de uma criança, né, ele ainda assim é muito físico. Até hoje, é muito físico. Né? E aí, cara, é não. E aí, como a tua capacidade por você ser uma criança, de compreensão, de questionamento, ela é muito curta, muito limitada em função da tua imaturidade, você começa e você não tem ninguém para te dizer, cara, não é, calma aí, você é capaz sim.
Eu estou rodando no automático. Então, a criança está dizendo que não é para mim. Sempre gostei da mais bonitinha, sempre fui muito visual. Nunca fui só visual, mas sempre fui muito visual desde criança. Então, eu era o mais jeca da turma e eu gostava da mais bonitinha da turma. Eu já ouvia, aquela não é para você. Então, Diogo, teve um momento da minha vida que eu acreditava que realmente eu era limitado. Eu já olhava uma coisa ou outra, uma experiência que eu queria viver num certo nível, né? E eu já entendia, não, realmente aquilo aí não dá para mim. Não dá para mim. E aí foi afundando, né? Como é que começa a minha história, o meu ponto de partida? Eu costumo dizer que eu não queria emagrecer. Emagrecer é um meio, não é um fim. Eu queria me relacionar com mais qualidade. E devido às minhas experiências, somatório, anos de experiência do que eu fui vivendo, chegou um ponto, e isso está claro aqui, chegou um ponto que ficou claro para mim que emagrecer seria talvez a melhor ferramenta, seria o melhor processo para que eu pudesse me relacionar com mais qualidade. E isso que se comprovou. A dor, o meu propósito inabalável foi a questão de relacionamento. A minha relação como homem, né? Eu como homem, na minha infância e adolescência, pouco existiu. A primeira cartinha de amor que eu fiz foi rasgada. Então, aquilo foi me machucando muito. Né? O pessoal, em síntese, né? Terminar uma relação dói muito. Até quando a gente mesmo termina, né? Pior é você nem viver uma relação. Pior é você viver a fantasia na tua cabeça. É o sentimento de dor, de solidão, né? É o sentimento de rejeição, né? Por favor, olhem para mim. Atenção e olhem, né? É muito isso, né? Aí. E você deu a volta por cima e eu quero que você fale um pouco sobre isso. O que você fez para poder romper esse padrão? E depois que você rompeu esse padrão para você, como é que você entrou nessa carreira e hoje você faz inúmeras pessoas aí a emagrecerem com a metodologia que a gente trabalhou com você na Escola de Heróis, ajudando as pessoas a mudarem comportamentos, lidarem com emoções, etc. Como é que você fez essa virada de jogo? Como é que você rompeu esse padrão assim? Diogo, eu fiz 3 sanfonas na minha vida. Né? A época naquela época eu acreditava que emagrecer era comer alface e frango por um tempo e alcançar um objetivo e depois eu ia voltar a comer normal. Né? Então, esse tipo de pensamento me fez... Qual é o alicerce disso? Nada. Construir o meu resultado em cima do alicerce de papel. É castelo de areia, né? Isso é o que a maior parte das pessoas fazem, né? As pessoas são muito empolgadas, geralmente, em se matricular numa academia ou a experimentar uma dieta, mas se você não tem uma base forte por trás de comportamento, se você não resolve as questões, muitas vezes, da infância, as questões emocionais, é como se você construísse um castelo de areia e não um castelo de pedras, né? Então, a gente pode ver claramente aqui que você teve um efeito sanfona, que é o vai e volta, vai e volta. E isso é uma coisa legal para as pessoas que estão ouvindo. O objetivo dessa live aqui é para você que está entrando agora, você saber que eu estou entrevistando nessa semana uma série de terapeutas, coaches, profissionais de desenvolvimento humano, para que você possa se inspirar nesse momento e realizar coisas na internet. Então, no sábado, a gente vai fazer de 9 da manhã até as 18 horas um curso focado em terapeutas. Eu vou dar várias dicas do que você pode fazer pela internet para poder conseguir uma remuneração, mesmo nesse período de crise. A gente vai falar sobre as constelações familiares, você vai ter uma série de vivências. Então, se você não se inscreveu ainda no nosso curso, que vai ser gratuito no sábado, vai ser de 9 da manhã às 6 da tarde. Então, se inscreva, escoladeheróistreinamentos.com.br, é o momento de você se inscrever, e ele é gratuito para... Então, o Fábio está aqui falando sobre isso, e ele está falando aí sobre essa questão de transformação na vida dele. E depois da transformação na vida dele, pessoal, que ele conseguiu emagrecer, e ele vai contar para a gente agora o que foi essa virada de chave. Depois disso, ele também teve a questão da técnica no curso da Escola de Heróis, e depois ele virou a profissão. Então, foram várias viradas que o Fábio teve, e não é fácil.
Eu sei o quanto que é difícil para as pessoas romperem padrões. Eu sei que, principalmente para o terapeuta, para o coach, para o psicólogo, ir para a internet é um padrão que precisa ser rompido. É a mesma coisa que a gente está falando aqui sobre diferença de comportamento e de empolgação. Uma coisa é você romper um comportamento anterior, acabar com o ciclo de autossabotagem, outra coisa é você se empolgar, e é a questão dos picos e vales, ali no momento que você fez a virada, virou um efeito sanfona. E aí eu te pergunto, Fábio, o que você fez de fato para poder virar o jogo, assim, na questão de você brigar? Porque deve ser uma briga interna, né? Uma briga interna. Poxa, emagreci e engordei. Sim. Emagreci e engordei. O que aconteceu? Então, Diogo, eu estava cansado. Aliás, eu não gosto de usar certos termos, não, mas cansado está muito polido. Eu estava de saco cheio da vida que eu estava vivendo. De saco cheio. De contar a mesma história, de estar igual um cachorro correndo atrás do rabo. Você vê que você está com um problema lá fervendo, que há 10 anos atrás... Uma situação. Será que eu vou falar uma mente de mim? Você fez volta 10 anos, uma vida inteligente, passar 10 anos, cara, ficar bem, vivendo mesmo, né? A internet está cortando, Fábio. A internet está cortando. Oi, estou te ouvindo. Calma aí, a minha conexão... O Instagram tá bom, eu não estou te vendo dentro da sala de aula aqui no Zoom. Vê se você caiu. Pronto, já voltou aqui. Pode falar, Fábio. Foi? Foi. Então, eu cansei comigo mesmo. 3 dias. Tá travando a beça, Fábio. Continua travando. Eu lembro que eu subi na balança, bateu 104 quilos. Tenta sair da sala de aula e entrar de novo, por favor. Eu não estou te ouvindo pelo Instagram. Calma aí que o Zoom está abrindo aqui novamente. Voltei. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, faz no improviso, né, Fábio? Porque eu te dei uma sequência de perguntas que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. E tá tudo certo. Agora eu acho que vai. Entra na sala de aula aí, Fábio. Vai lá. Legal. Então, assim, voltando. Eu cansei da mesma história, cansei de remediar. Na época de um relacionamento de 7 anos, era um bom relacionamento, mas algumas questões de qualidade eu não estava vivendo. Eu estava... Ô, Diogo, agora está dando eco para mim aqui. Tá dando eco para mim. Para mim tá legal, cara, pelo Instagram. Eu não estou conseguindo ver você, eu não estou conseguindo ver você no Zoom. Agora apareceu você no Zoom aqui. Vamos ver se vai. Aqui aparece que a internet está caindo toda hora. Mas vamos lá, cara. A gente está aqui na raça. A gente está dando o nosso melhor. Beleza, vamos lá. Que as pessoas compreendam aí essas questões técnicas aí. Eu estou gostando muito da entrevista e está sendo muito inspirador para a minha vida. Todos nós temos questões que a gente procrastina, todos nós temos questões de desconforto e a gente precisa romper. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Eu vou pedir para o pessoal que está na sala de aula aqui do Zoom que entre no Instagram, porque no Instagram eu sinto que a qualidade está melhor. Então tá legal. Vamos lá. Vamos lá. Quem não estiver ouvindo aqui pelo Zoom, então, por favor, entre no Instagram para poder continuar esse bate-papo por lá, tá bom?
E vamos lá, Fábio, pode continuar aí para a gente dar prosseguimento às pessoas que já estão ouvindo, que está tudo certo aí, pode falar. Então, Diogo, aí essa questão específica é muito pessoal, né? Acredito que o Fábio como homem tem várias vertentes e eu acredito que uma área não substitui a outra. Então, tinha uma perca de qualidade no meu relacionamento que estava claro e evidente que era referente à minha forma física. E eu acreditei que mudar ia ser bom para todo mundo. Ia ser bom para mim, ia ser bom para ela, ia ser bom para a relação. Eu cansei de remediar. Eu cansei de ficar contando as mesmas historinhas para mim e acreditar nelas e, consequentemente, ver a vida passar. Né? E a vida passar. Então, ali foi o meu ponto de virada. Ficou claro que eu tinha que fazer algo bem diferente, eu tinha que trabalhar comportamento e, como não tinha coach naquela época, né, não consegui ter uma velocidade até que muitos dos meus clientes têm, né, em função do apoio do meu trabalho hoje. Mas, enfim, perdi meus 31 quilos em 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Então, fui conhecer seu trabalho, como te falei, com um momento meu. E ali ficou muito claro que emagrecer as outras pessoas poderia ser o meu trabalho. Eu sabia que aquilo me encantava, mas não conseguia entender ainda exatamente a amplitude disso, né? Eu tinha medo. E aí a gente já vai entrar em um outro ponto, né? Criado para ter segurança no trabalho. E o que é essa segurança diante do prisma dos meus pais? Deixa eu só colocar as pessoas em sintonia aqui. O Fábio teve toda essa virada de jogo, esse emagrecimento, e de repente ele começou a querer trabalhar as questões da vida pessoal dele. Ele falou, olha, agora eu já resolvi minha questão física, agora eu tenho que me conhecer melhor, eu tenho que me desenvolver mais. E na época o Fábio era gerente de marketing de uma empresa e ele também queria as ferramentas que a gente trabalha na Escola de Heróis para poder ele aplicar na vida profissional dele. E aí ele foi fazer o curso e a partir do momento que ele fez o curso, plantou uma sementinha. Pô, será que eu posso trabalhar com isso? Será que eu não posso? E aí você demorou um tempo, né, Fábio? 1 ano e meio. 1 ano e meio para entender numa dinâmica. Diogo fez uma dinâmica comigo e ele, no feeling dele, né? O Diogo tem um chip diferente. E ele me pôs para dizer para mim mesmo. Pode, vai lá. Então, a gente, na formação da Escola de Heróis, existe o módulo 3, que a gente trabalha a parte de psicodrama. E na hora do psicodrama era para fazer uma encenação. E ali a turma trouxe que a principal dor das pessoas ali, que são terapeutas, ou são coaches, ou são psicólogos e querem mudar de vida, é a questão de mudar o hábito. É trocar o certo pelo duvidoso. Porque o certo, muitas vezes, não é certo. Porque é o que eu falo, a pessoa está na zona de conforto, ela só sabe que tem aquilo, mas não quer dizer que aquilo seja bom. Não quer dizer que ela desfrute daquilo, não quer dizer que aquilo seja uma vida que ela veja abundância, mas como é o jeito que ela já vive há muitos anos, geralmente a pessoa se acomoda naquela situação. E o Fábio estava vivendo isso, o Fábio queria trocar de carreira, tinha acabado de fazer um MBA na FGV. Você fez MBA em quê, Fábio? Marketing. Fez MBA em marketing e ele queria alavancar, ele tinha um mindset de não ter limite, só que ele tinha um emprego. E aí, quando ele virava para mim e falava assim, Diogo, mas eu tenho meu emprego, tenho salário. Cara, Fábio, faz uma conta aqui, se você colocar em ação tudo que eu vou falar para você, quanto que você vai ganhar e quanto que você ganha hoje, cara? Você vai ganhar muito mais. Só que o Fábio demorou 1 ano e meio para acreditar nisso. E é um processo doloroso, né, Fábio? O que você passou nesse momento de insegurança, de angústia? Quais foram os seus desafios? Quais eram suas dores nesse momento? Jogo, os profissionais que eu vi que eu era o cara na empresa, né? Isso era o cara assim, porque eu fazia o que eu queria em termos de trabalho, né? Eu era feliz.
eu tive alguns momentos, Diogo, uns 3 momentos que eu chorei de alegria por um trabalho realizado. Quem já sentiu isso sabe o que eu estou falando. Isso não envolvia nem grana. Um problema se envolvesse dinheiro. Isso na época que seria até ótimo. Mas no caso, mas isso começou a cair. Exatamente. Exatamente. Não, então, aí o que acontece, o Diogo? O que eu vejo lá atrás, assim, o mundo de um garoto de 20 e poucos anos, ou é dinheiro, ou é dinheiro e profissão. Dinheiro e profissão. Mas o mundo é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Né? Então, o tempo, né? A experiência das minhas qualidades, a carga de estresse. Então, eu era um cara muito querido, principalmente quando eu trabalhei, fui gerente de marketing numa fábrica de rodas, meio automotivo que eu tenho um envolvimento até hoje, né? Não é mais o meu trabalho, mas, enfim, eu ainda tenho algumas participações que eu gosto, é um hobby. Mas quando você começou a sentir dor assim na sua carreira? Quando você começou a sentir que, poxa, se eu for demitido, o que vai acontecer? E se meu salário baixar? E o mercado? Você se fazia essas perguntas? Como é que foi? Então, Diogo, o que eu aprendi com isso tudo? Assim, o primeiro de tudo, acho que assim, a primeira dor que eu percebi é o seguinte: eu me sentia o cara dentro da empresa e eu não me sentia o cara na minha vida. Tinha uma discrepância muito grande, muito grande. Da porta para dentro da empresa era muita alegria. E da porta para fora estava muito aquém. Muito aquém. Né? E eu não via, naquele formato, um nivelamento. Eu não via um equilíbrio. Eu não conseguia visualizar a possibilidade do equilíbrio. Tá? E aí eu fui entender que eu estava prezando, né? Eu tinha um emprego e aquilo era um valor muito grande para os meus pais. E eu não refleti sobre aquilo. Eu só acatei aquilo e pautei a minha vida. Então, esse formato de segurança dos meus pais violentava um valor meu. Mas eu não enxergava isso. Qual era o resultado disso? Angústia. Eu sabia que tinha alguma coisa que estava muito bem num ponto, mas tinha um vazio, eu não conseguia enxergar isso, eu não conseguia perceber isso. E você se sente meio amarrado, entende? Respondendo a questão, e acho que a crise, esse momento, vai muito de encontro com o que eu vou falar agora. Diogo, você pode ter o MBA na Fundação Getúlio Vargas, que o que eu fiz é um dos melhores do país, tá? Você pode ser o cara do resultado, mas quando você não tem a sua corporação, você precisa que o mercado te absorva. Então, é desesperador. Eu lembro uma vez, Diogo, vou contar uma coisa, eu não lembro se eu já te contei isso, mas rapidinho. Uma vez, eu passei 9 meses desempregado. E aí, eu criei uma vaga, não é nem bonito o que eu vou falar, mas foi bem intencionado, tá? Eu criei uma vaga com o perfil que eu queria naquela época para falar aqui, sim, quem são os caras que eu estou concorrendo? Diogo, eu recebi 490 currículos em 3 dias. E gente super qualificada. Então, 10% desses 490, que a gente vai botar em ordem de grandeza, que são 50%. 50 pessoas. Naquela época, 50 pessoas, 50 pessoas. 50 pessoas tinham experiência internacional e uma faculdade, uma universidade, uma formação top de linha, né? Então, e aí eu comecei a entender que por isso que às vezes o meu telefone passava um mês e não tocava. Tá? Cara, só tinha muito doloroso isso, cara. É muito doloroso. E assim, Diogo, aquilo não era uma realidade naquele momento para mim, tá? Só que eu estava claro para mim que eu poderia viver aquele momento por diversas vezes, em momentos muito desfavoráveis. Então, essa segurança, eu comecei a questionar essa segurança. Então, o que é legal hoje?
o meu valor de liberdade não estava congruente com aquela escolha que eu estava fazendo. Profissional. Né? Exatamente. E eu não gosto de... Eu gosto de teorizar em cima de prática. Então, vamos falar de prática. O que é você ter a liberdade? O que é você ter o teu negócio na prática? Isso é um capítulo do meu livro. Você lê, é só procurar o livro 40 Dias Vivendo como Bodybuilder. O que é isso? No dia 18 de dezembro, às 9 da noite, eu tenho uma reunião na cantina da minha academia. Garcia, que era o gerente, falou assim: Fábio, gosto de você, eu gosto do seu trabalho, ouço o seu trabalho. Eu estava me preparando para tirar férias, jogo, dia 14 de dezembro de 2017. Vai valer a pena. 2 minutinhos, eu conto essa história. Às 9 horas da noite, ele chegou, me apresentou um processo de um reality, uma ideia de um reality. Não, assim, antes disso, Fábio, antes disso. Eu quero saber como é que você saiu da carreira anterior para a carreira que você tem hoje, como coach de emagrecimento. Eu quero que você me fale esse processo. Tá, eu estava numa empresa em que o mercado começou a mexer de uma forma e a gente não conseguiu se reinventar na capacidade que precisava para aquelas condições. Vamos ser verdadeiros, a verdade é essa. Bom, e isso custou o meu cargo. Eu era um profissional caro que não consegui dar esse resultado. A empresa não conseguiu mais te pagar e falou para você: olha, Fábio, a gente não pode mais contar com você porque a gente não consegue te pagar. Foi isso? Exatamente. Você tinha quantos anos, Fábio? E aí, ali eu tinha 2015, 31 anos. Você tinha 31 anos e isso aconteceu há 5 anos atrás. E isso é uma das maiores angústias do meu público. As pessoas trabalham em determinado lugar e elas não conseguem colocar em prática as coisas porque elas vão procrastinando e elas falam para elas mesmas que a nova profissão delas não vai dar dinheiro como a anterior dava. Só que, no fundo, a anterior também não dava tanto dinheiro quanto ela imagina. E a dor da pessoa é exatamente essa. Ela acha que ela vai trocar o certo pelo duvidoso. Mas o que é certo? A empresa virou para você e falou: a gente não pode mais te pagar. É o que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Só que a gente tem a opção de colocar esse conhecimento da Escola de Heróis em prática. E atender as pessoas e ter lucratividade e crescer. E aí, o que aconteceu com você? Você foi para a rua e começou a colocar currículo ou você já foi direto para o teu trabalho que você faz hoje? Eu fiquei meio cá, meio lá. Quero atender, quero me dedicar ao meu negócio, mas não tenho coragem. Mas estou sentindo que eu estou no finalzinho do download desse amadurecimento. Então, vou botar um currículo, mas no fundo eu quero que o currículo dê certo. A verdade é essa. A verdade e aí, é essa. Você começa a atender, você começa a cobrar nos seus processos. Tem um detalhe que foi os 3% ali do último download. Né? Eu fui convidado a voltar para uma empresa que eu tinha sido estagiário. Né? E aí eu voltei num cargo de liderança para montar um stand da empresa na Bienal. Era um trabalho temporário, por 3 meses. Fábio, só um minuto. Pessoal do Instagram, se cair aqui, a gente vai entrar de novo, tá bom? Durante 1 hora, o Instagram ele cai. Mas se ele cair, a gente entra de novo aqui. É só você botar no meu perfil e apertar o ao vivo lá que você vai ver a continuação da live, tá? Não vai embora, não. Fica aqui com a gente. E no final aqui eu vou falar novamente para você se inscrever no nosso workshop que vai acontecer no sábado, de 9 da manhã às 18 horas. Entre lá, escoladeheróistreinamentos.com.br. Vamos lá, vamos dando sequência, Fábio. Diz aí. E aí, Diogo? Adoro criar, adoro gente e fui chamado para produzir o stand da empresa num evento que o Brasil conhece, que é a Bienal do Livro, né? Então, foi ótimo. Fábio, é um trabalho de 3 meses, tem possibilidade de efetivação,
mas não dá para te garantir nada, porque a gente está em movimentos diversos. Ok, legal. E aí fizemos uma Bienal, foi bacana pra caramba, me divertia, fiz o meu trabalho, né? Garanti o meu dinheiro, o meu sustento naquele tempo. E aí eu voltava para a empresa assim, né? Hoje eu vou ser demitido, vamos embora, chega, acabou. Eu preciso dedicar a mim. Só fazer um detalhe. Com 2 meses e meio, eu comecei a atender. Então, eu estava saindo da empresa com o meu primeiro cliente. E aquilo tudo que você me falava, eu comecei a ver na prática. Né? Você sabe que eu sou meio ver para crer, né? E eu comecei a ver. Não tem como desver o que eu estou vendo. Né? E aí, 2 meses e meio e tal, 3 meses, legal, e eu já, né, tipo, opa, hoje é meu último dia. Fábio, a gente está precisando ter um pós-evento. Fábio, fica mais uma semana. Fábio, preciso de mais uma semana. Já foram 15 dias. Fábio, mais uma semana. Gente, só mais uma semana. E aí, chegou na 3ª semana, a minha chefe falou assim, Fábio, eu tenho uma gerência para você. Tem esse projeto aqui, precisa de uma pessoa tocar e eu preciso ser toque. E aí ela me fez uma oferta, eu falei, não, por esse valor não, eu quero valor X. No dia seguinte, ela chegou no valor X. Eu parei para repensar minha vida. Porque naquele formato, Diogo, eu tenho uns sonhos diferentes. Não são melhores, são diferentes. Tá? E dar aquele sim era dar um não para todos os meus sonhos. Entende? Eu falei assim, pô, vou ficar me enganando de novo. Mas isso é muito o que as pessoas costumam viver e na área terapêutica. Eu queria que as pessoas comentassem aqui se isso tem a ver com a vida de vocês. Essa coisa de você se jogar. Como demora para se jogar? Como demora para colocar em prática? Eu fiz nesse final de semana um trabalho de revisão do EH1 e eu coloquei ali várias técnicas para poder as pessoas aplicarem. E é impressionante como as pessoas não aplicam, Fábio. Tem medo de fazer vídeo, tem medo de mandar um e-mail para as pessoas, tem medo de pegar o telefone e falar assim, olha, estou atendendo com isso, vem aqui fazer uma sessão gratuita. E as pessoas só ficam procrastinando. E aí vão continuar reclamando que não tem cliente, que não conseguem vender. Então, a gente está numa época onde está todo mundo dentro de casa. E a maior parte dos terapeutas não foi para a internet ainda. E eu não consigo acreditar que as pessoas não estão enxergando que não tem outro jeito. E é legal você trazer esse conflito, essa angústia, essa insegurança, porque você hoje já está no mercado, você hoje já tem livro escrito, atende um monte de gente, está tocando, sua vida financeira está sendo tocada por essa profissão, né? Tudo que você está provando na sua vida financeira vem dessa profissão. E é legal a pessoa escutar que, às vezes, ela acha que ela está insegura sozinha, mas muita gente passa por isso. E aí, como é que você venceu essa angústia, Fábio? Como é que você colocou em prática? Como é que você falou assim, não, é isso que eu quero para a minha vida? Choque de honestidade, cara. Porque, olha só, dói. Eu rompi o padrão de uma vida. Eu fui criado para ter um emprego. Se for público, melhor ainda. Entende? Mas, cara, meu coração ouvia, mas não representava para ele. Esse cara aqui é o cara que me move, entende? Então, a gente começou uma história lá atrás que eu não contei até o final, vou contar agora. O Fábio, ele fez Escola de Heróis, fez o 1, fez o 2, fez o 3, aí passou um tempão, um ano e pouco, ele voltou, e aí ele foi fazer o 3 de novo para poder revisar. E aí a gente foi para o psicodrama, que é uma técnica teatral, e é uma técnica que vem de um francês, de um psiquiatra, ele fazia esse trabalho social e tal, depois ele começou a colocar isso na clínica, e aí eu hoje dou aula de psicodrama. Então eu fiz uma teatralização onde as pessoas tinham que escolher um tema. E o tema que as pessoas escolheram na época era a zona de conforto. Por que as pessoas não conseguem largar um emprego para poder empreender, para poder montar o seu próprio negócio? Aí no final, o Fábio estava trabalhando lá como ator nessa estrutura de psicodrama e ele virou para uma pessoa e falou assim, olha, a vida já é um risco, por que você não arrisca? Aí eu troquei o Fábio de lugar com essa pessoa e falei, Fábio, agora escuta essa mesma frase. Aí essa pessoa virou para o Fábio e falou, a vida já é um risco, por que você não arrisca?
aí caiu a chave. Pessoal que está no Instagram aqui, entra de novo no meu perfil, vai cair, a gente já volta. Deixa eu só colocar aqui e chamar de novo, Fábio. Tá. Vamos aí. Deixa eu entrar de novo aqui. Entrei de novo no Instagram. Entra no Instagram, por favor, Fábio, que eu vou te chamar aqui. Tá, calma aí que a tua live não aparece aqui. Pessoal que está na sala de aula aqui, pessoal que está no Instagram, vai colocando aqui o que está gerando de aprendizado para vocês, para a gente fazer uma construção. Se alguém tiver alguma pergunta para mim ou para o Fábio também, coloque aqui a pergunta e vamos em frente. Entra aí, por favor, Fábio. Ah, aqui foi... Calma aí, deixa eu pedir a solicitação aqui. Está no meu perfil do Instagram. Pronto. Voltamos? Espera aí que vai compartilhar. Vamos lá. Voltamos. Pronto. Vamos lá. Então Diogo, e assim, eu em vários aspectos, isso é uma coisa da vida é um risco, que eu tinha, esse conceito da vida é um risco, eu tinha ele dentro de mim. Eu falava muito isso para os outros. E acreditava nisso, só que eu nunca tinha pensado por esse prisma em relação ao meu trabalho. Aquilo me revoltou, assim. Aquilo me revolta boa, né? Assim, cara, a vida é um risco e eu tô patinando por quê? E aí você foi trabalhar já, você começou a atender, né? Sim, agora só um detalhe que vale a pena ser pontuado. Eu tinha um relacionamento na época, eu não esqueço disso. Minha namorada na época falou assim, Fábio, eu falei para ela, olha, eu não vou aceitar o emprego naquela empresa, vou queimar minha ponte. Com responsabilidade, não é você ter em casa, não. Mas vai ser duro, vai ter dificuldade, mas eu vou seguir esse caminho. Ela falou assim, poxa, Fábio, o país está entrando em crise, né? A gente está falando de outubro de 2015, agosto de 2015, foi o lançamento da matéria da Mangel, foi ali que eu comecei a atender. Ela falou, cara, o país está entrando em crise, as pessoas estão querendo emprego e você está jogando fora um emprego. Mas eu entendi que ela estava dando uma opinião na melhor das intenções, mas em cima de valores que eram os dela, não eram os meus. E isso é muito bom frisar, Fábio. Olha, a maior parte do público, das pessoas que me acompanham, são mulheres. E muitas mulheres não são apoiadas pelo marido, porque o marido nem sabe o que elas fazem. Eles só falam assim, ó, isso não dá dinheiro. Ó, isso não é bom, não. Mas dinheiro que se apresente, cadê? E o que você está falando é o seguinte, muitas pessoas, elas se influenciam pelas outras e se acabam, e entram em sofrimento. Eu vou contar uma história aqui que pode ajudar muita gente. Era uma vez 3 sapinhos, e os 3 sapinhos estavam correndo e fugindo. E, de repente, tinha um muro muito alto. Quando eles chegaram embaixo do muro, os 3 sapinhos chegaram e falaram... Um começou a virar para o outro e falou assim, não vai dar certo, não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Só um foi para o outro lado. Sabe por que esse um foi para o outro lado e os outros 2 não foram? Porque esse um era surdo. Esse um não teve conflito. E isso é uma coisa que faz muita diferença na nossa profissão. Cara, a maior parte dos nossos amigos nem sabe o que é o que a gente faz. Essa semana eu tive reunião com o pessoal do colégio. Eles chegaram para mim e falaram assim, Diogo, como é que é essa parada de trabalhar com ET aí? Eu falei, eu não trabalho com ET, gente. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu fiz venda na crise, coisa que gente não faz. No último mês eu faturei uma coisa que pessoas no Brasil não faturam no meio de uma crise. E vocês estão falando de quê? Um monte de gente aí passando de dificuldade. É hora da gente se respeitar, é hora da gente respeitar as profissões, é hora da gente se ajudar. Então, muitas vezes o marido da mulher não sabe o que ela faz, a família não sabe o que faz, as pessoas não sabem o que a gente faz. E a gente, às vezes, fica tentando provar. Às vezes, fica tentando provar até para o cliente, cara.
Se o cliente não quer, é um direito dele. Se a família não quer ouvir, é um direito dela, mas não quer dizer que a gente não tem que fazer a nossa parte. E muito legal essa consciência sua que você falou. Ela deu uma opinião em cima dos valores dela e não em cima dos seus valores. E aí você virou a chave, porque nessa época você saiu numa revista. O Fábio, para quem não sabe, quem está entrando agora, ele emagreceu 31 quilos e hoje ele trabalha na área de coaching de emagrecimento e ajuda inúmeras pessoas a fazerem esse emagrecimento. E eu estou entrevistando o Fábio porque eu sou da Escola de Heróis, sou Diogo Hudson, criador da Escola de Heróis, e o Fábio foi aluno da primeira turma da Escola de Heróis. Hoje ele tem um livro aí, como tá? Mostra o livro aí, Fábio. Hoje ele tem um livro aí escrito e ele ajuda as pessoas a emagrecerem com a metodologia que lá atrás ele aprendeu na Escola de Heróis. E eu estou entrevistando vários terapeutas assim de sucesso para poder vocês se inspirarem e colocarem em prática. E o que a gente está falando aqui é que o Fábio, ele nesse momento, que ele falou, eu não quero mais trabalhar na área de empresa privada, eu quero ter a minha própria empresa, o meu próprio negócio. O Fábio simplesmente ele começou a criar o caminho. Como é que ele criou o caminho? Eu lembro como se fosse hoje. Ele saiu na Men's Health falando sobre perda de peso, falando sobre a área dele. E ali ele lançou mesmo. Ele pegou, colocou no Facebook, entrou em contato com as pessoas, que é o que a gente tem que fazer. E eu vejo que o ponto principal é isso, é se assumir e falar, cara, eu tenho um negócio, eu trabalho com isso, olhem para mim. Pega o telefone, liga para as pessoas, coloca no Facebook, grava vídeo, que foi assim que eu comecei também. Minha primeira turma, o Fábio fez parte da primeira turma, eram 8 pessoas. Eu não sabia nem direito o que eu ia fazer. E a turma foi um sucesso. O Fábio está aqui, é um caso transformado. Então, às vezes, se você está inseguro, você não sabe como começar, você está inseguro, porque, cara, faz com insegurança, porque você vai ajudar as pessoas. Tem gente que procrastina para gravar um vídeo, tem gente que procrastina para colocar uma imagem na internet, porque não fala grosso sobre o que faz. E o grande ponto aí, Fábio, você falou grosso, e a gente trouxe aqui a questão da integridade, porque você já era assim com você mesmo. E se você já era assim com você mesmo, você começou a levar isso para outras pessoas. E aí, como é que foram os desafios no início, Fábio? Você tinha um monte de cliente no início? Você aplicava a técnica perfeitamente no início? Ou isso foi um processo que foi sendo construído? Foi sendo construído. Assim, obviamente, né? Como qualquer profissão, né, gente? Eu não atendo hoje, eu não atendia 5 anos atrás como eu atendo hoje, né? Isso não é porque é coach, é qualquer profissão. Você vai se especializar, né? Repetição, a habilidade vai melhorando e assim vai. Mas, na época, já era o suficiente para o meu cliente dar 2, 3, 4, 5 degraus a mais. Meu terceiro cliente perdeu 29 quilos em 3 meses e meio. Então, assim, eu tinha a senhora habilidade para aplicar, depende do prisma. Se você comparar comigo hoje... A maturidade que você tem hoje, os outros cursos Exatamente. que você fez, a tua experiência com os clientes anteriores vão fazer você crescer. Mas para aquela época... Mas o meu cliente, para ter resultado, ele não precisava do Fábio de hoje. Então, e não é o que eu acredito, é um fato. Senão ele não tinha tido resultado. Ele já estava satisfeito com aquilo que você estava fazendo. Exatamente. Exatamente. Então, não tem essa. A gente... E aí, Diogo, cara, quando você acredita em você, é um negócio assim, muito legal, né? Que você vai ficando... Não era esse termo que eu vou usar, não. Mas você vai ficando abusado da tua autoestima, né? Abusado no bom sentido, de tipo assim, eu acredito, eu vou e faço. Isso amadureceu tanto que, em resumo, até estava falando lá atrás, para não ficar desconexo aqui, vou só pincelar, tá? Eu tive uma oportunidade de fazer um programa. Eu nunca fiz conteúdo robusto para web, eu nunca fiz conteúdo robusto para TV, mas isso é legal, Fábio. Antes de você falar do programa, vou deixar você falar do programa, mas antes disso, eu queria que você falasse sobre o teu processo de vendas. Assim. O que você fazia no início? Como é que você captava o teu cliente? Então, eu postava comportamento,
né, o emagrecimento pelo viés do comportamento. Detalhe que você não gravava vídeo, porque tem gente que fala assim, só se eu gravar vídeo que eu vou conseguir cliente. Mentira! É a atitude que faz você conseguir cliente. O vídeo vai te ajudar e te facilitar. Mas no início você não gravava vídeo. Não gravava. Inclusive, aqui tem alguns posts, uns 3 ou 4 na íntegra. Tá? Eu copiei do meu Facebook, coloquei aqui as últimas páginas era o Fábio nesse momento, 2015. Então, dê uma olhadinha. Eu vou dar um link para quem quiser ganhar a versão digital de graça. No finalzinho do vídeo eu deixo o link aí. Ótimo, vocês podem ver. Maravilha, muito obrigado. Foi Ctrl+C, Ctrl+V. Passei íntegro ali. Então, foi botando o coração para falar, com técnica, né? Com verdade, compromisso. E você ligava para as pessoas, você mandava inbox, o que você fazia para captar o cliente? Diogo, naquela época, nas respectivas proporções, eu cuidei do meu jardim e as borboletas vieram. Isso eu estou falando para o início de carreira, tá? Primeiro mês, então você postou a Men's Health, que você saiu, você postou coisas falando de comportamento e emagrecimento e as pessoas começaram a vir. E depois no segundo momento você mudou isso, como é que funciona? Porque hoje você já tem até um programa online, eu vejo você postando vídeos e tal. Como é que foi esse avanço e esse progresso, assim, de forma bem resumida? Eu tive um case do Leandro Durão, pesou 216 quilos, a gente chegou a 96, ele é uma figura pública, já passou... Pesou 216 quilos, a gente chegou a 96, ele é de emagrecimento. Então, isso mudou muito a minha visibilidade, né? E aos poucos eu fui buscando com criatividade, criar novas formas de divulgar. As pessoas foram indicando também e a coisa automaticamente foi acontecendo. Legal. E aí isso tudo desencadeou em uma série de oportunidades, né? Uma das oportunidades foi um programa de TV, foi isso? Isso. O Rodrigo, era dia 14 de dezembro. Por que eu estou frisando a data? Eu já sentei do outro lado da mesa, falando no prisma de marketing. O que é 14 de dezembro? Se você olha para a indústria já vendeu tudo que tinha para vender. Está entrando em férias coletivas. Se você olha para o prisma de marketing, ninguém faz ação nenhuma de marketing no dia 14 de dezembro, que não seja algo que esteja lá programado. E quando você vai falar para a venda, para o cara que está na ponta, o varejista, dia 14 de dezembro, ele só quer vender. Para a maioria esmagadora, você está no ritmo de Natal, você está fazendo, em termos de fluxo de venda, 3, 4 meses em um, né? Muito do comércio vive essa realidade nessa época. Ninguém quer comprar, a verdade é essa. Não, ninguém quer abraçar projeto novo. Exatamente, estou falando em termos de televisão, tá? Estou falando em termos de projeto, de mídia. Nada. É assim, quando o Garcia apresentou aquele projeto para mim, né? O que é o 40 dias vivendo como bodybuilder? Bodybuilder é uma categoria do fisiculturismo e a gente tinha um reality com pessoas normais para experienciar por 40 dias os 3 pilares de disciplina de um bodybuilder. Quais são? Qualidade no sono, qualidade da alimentação e qualidade na execução de exercício físico. O que isso faz na vida de uma pessoa normal, que não é um atleta, né? Obeso ou não obeso? Só tinha uma pessoa obesa nesse reality, por acaso. Eu achei um formato, o Diogo, aí é você aproveitar as oportunidades, né? Obesidade, cuidado de zelo com a saúde, é um assunto atemporal, imperecível, né? Isso é ótimo. Por outro lado, é muito difícil você falar desse assunto sem se falar mais do mesmo. E eu olhei para aquela oportunidade e aquilo gritou. Falei, poxa, isso é um formato diferente, né? Ele falou, olha, eu tenho um cara aqui que filma, não sei o quê. Eu falei, não, cara, calma aí. Isso aí é projeto para produtora, para ter editor. Aí ele falou, cara, mas eu não abro mão de estar gravando no dia 2 de janeiro, né? 18 dias depois. Cara,
E aquilo me doeu muito, Diogo, porque eu sou um cara muito planejamento, você sabe disso, né? Eu não ia aceitar fazer as coisas no improviso, mas eu não ia aceitar não fazer. Isso é uma coisa muito legal que você está falando. Existem vários terapeutas que são perfeccionistas, que acham que tem que estar prontos para depois fazer alguma coisa. Só que você colocou numa balança. E o que pesou para você de verdade, o que mais pesou para você eu preciso fazer o que tem que ser feito. Não tinha chance. Sabe por quê, Diogo? Eu tinha um meu compadre, que foi até diretor desse programa, ele editou na Globo, né? E há 6 anos atrás, nós fizemos um escopo de um documentário de culto ao corpo, maravilhoso. Mas há 6 anos, ele é um mero documento de 3 páginas no meu computador. Eu não fiz porcaria nenhuma com isso. E aquilo, para mim, era uma afronta. É uma das únicas partes das minhas palestras que eu adoto um tom totalmente diferente do meu, que eu falo assim, gente, eu descobri que projeto maravilhoso na gaveta e papel higiênico tem a mesma função. É a mesma função, gente. Entende? Perfeito. Desculpa, tá, gente? Eu não gosto de usar esse tom, não, mas tá sem didático. Mas é real, cara. Mas é real, Engavetando projeto, engaveta uma viagem, engaveta um projeto. Cara, e a vida tá passando. É isso. Eu falei, eu vou fazer ponto final e eu vou ter que ter orgulho do que eu estou fazendo. Eu sou um cara chato, né? E aí problema é 1 minuto da minha atenção é para o problema. Só quero entender. O resto é tudo solução, né? Então eu falei, olha, tô dentro. Ele chamou, cara, queria que você fizesse parte da equipe multidisciplinar. Eram umas 5 pessoas e eu seria o coach do projeto. Seria não, e fui. Eu falei, eu tô dentro, mas só se eu for seu sócio. Eu vou produzir isso também. E aí ele me deu o sinal verde. E aí, moral da história, resumo, a gente não tinha dinheiro. Tá? Qual foi o resumo? Eu acredito, Diogo, que dinheiro é uma moeda de troca, não a única moeda de troca. Então, eu não tinha essa moeda de troca. Quanto custou um projeto? 120 mil reais. Eu não tinha 120 mil reais. Tá? Mas você fez acontecer, isso é que é o mais importante. Fiz acontecer. Cara. Como é que foi? No dia 14 era um pedaço de guardanapo. Dia 14 de dezembro. No dia 2 a gente estava no dia 2 de janeiro a gente estava gravando. E 3 semanas depois a gente estava entrando por 3 sábados consecutivos no programa Esporte Mágico do SBT. Eu nunca fiz TV, eu nunca fiz nada produtivo. Você não tinha um centavo e jogou o teu programa no SBT, isso se chama realização. Isso, você está entre os poucos. Quantas pessoas realizam assim, de verdade, né? E assim, Diogo, de novo, eu nunca tinha feito. E eu, como sou chato, o nosso programa Sem Verba tinha até vinheta com imagem de helicóptero. Uau. Então, isso tem chama-se, no capítulo 40 dias, vivendo como bodybuilder, quem quiser entender, não existe mágica, tá? É acreditar e executar em cima do que você consegue planejar com aquele tempo. Compromisso com o resultado. Decência com as pessoas. Não fale o que você não entrega. Não promete o que você não entrega. É isso. E ainda ganha um brinde. Com a namorada. Estamos aí há 2 anos juntos. Foi uma das participantes do programa. Ela lá? Eu não sabia. Ela era uma das participantes. Ah, ela era uma das participantes? Eu não sabia que vocês tinham se conhecido lá, não. Parabéns, cara. Incrível. Cara, eu fico muito feliz de ver o teu progresso. E para a gente ir assim, se encaminhando para o final, primeiro eu vou pedir para que você dê 3 dicas aí, de forma bem resumida, sobre o que a pessoa deve fazer quando ela quer trabalhar como terapeuta e ela tem essa insegurança e ela acha que não vai conseguir cliente, ela não consegue cobrar o justo, né? Porque o Fábio tem um processo individual que é um preço bem acentuado, as pessoas valorizam o trabalho dele porque ele acredita na entrega dele. O que você poderia falar de 3 coisas para esse terapeuta que está começando assim? Primeiro, assim, se você está emperrando, entende o que está te emperrando.
É um valor seu? É uma escolha sua? É uma escolha do outro? E aí, ok, não estou aqui para dizer o que você tem que fazer, não. Só tem o seguinte, olha para a tua vida. Independente de crença, ao menos nesse corpo, a vida é uma só. Para mim, para você, para todo mundo. Beleza? Então, quando é que acaba? Eu não sei, ninguém aqui sabe. Cara, você está construindo a tua vida no teu hoje, no teu agora, nessa live, agora à tarde, a escolha, o projeto que você vai criar agora, o papelzinho lá, a reunião às 9 horas da noite, dia 14 de dezembro, que virou um programa. É assim. Então, qual é o papel que tu quer assumir na tua vida? Se fosse dentro de um carro, vai ser o motorista ou vai ser o passageiro? Se você quer ser motorista e está no lugar do passageiro, você está ocupando um lugar que não é seu. Então, entende quem você é e vai ocupar o teu lugar. Tá? E se você é terapeuta, se você é psicólogo, talvez você tenha muito mais técnica do que eu. Porque essa é uma vertente que não é a minha. Então, você sabe muito bem, tecnicamente, o que eu estou falando. Mas faz sentido, Diogo? A técnica não leva necessariamente a pessoa para o resultado. Eu conheço um monte de PhD, um monte de doutor que não tem dinheiro, não tem grana. Então, não quer dizer que a técnica leve ao resultado. O que leva ao resultado de verdade é a atitude. Concordo perfeitamente com você. E eu tive clientes com formações muito mais robustas do que a minha, executivos de grande empresa, até pessoas que têm um nível cultural, experiência muito mais robusto que o meu. Fizeram MBA em outros países, que tocam multinacionais. Então, já vi na prática exatamente o que você está falando. Concordo plenamente com você. Então, o primeiro ponto é esse, é a atitude para poder você assumir o seu lugar. Não tem nada de errado você ser passageiro, mas se você quer ser motorista e está se comportando como passageiro, você não vai ter resultado. É isso. O errado é você estar ocupando um espaço que não é o seu. Ponto. Agora, então, qual é o seu espaço? É você, exatamente. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o seguinte. Você já tem muita gente, Diogo, e aí você vai ponderando no que fizer sentido para você. Tem pessoas que eu só vou começar a atender, eu só vou me lançar, eu só vou abrir meu negócio quando eu fizer o curso tal, quando eu fizer a próxima formação. As pessoas estão na síndrome do conhecimento. Então, gente, o que eu aprendi? Primeiro, o que eu tenho de bagagem. Eu tô tendo resultado à altura do que eu tenho de conhecimento hoje. Se eu não tenho, é hora de entrar em campo. Eu acredito muito que a prática ela aumenta a tua capacidade de absorção. Por que o meu processo hoje dura 6 meses? Porque eu preciso que ele vá amadurecendo. Porque o que eu vou ensinar para ele daqui a 4 meses, se eu despejar tudo agora, ele não tem capacidade de absorver isso. Ele não implementou, não acertou, não errou em cima daquilo. Faz sentido, Diogo? Faz total sentido. E o terceiro? Então, o terceiro ele é mais filosófico. Tenha coragem para abraçar o sonho que escolheu. Cara, olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Você é o responsável. Eu não sei o que você vive. A culpa não seja sua, mas a responsabilidade eu tenho certeza absoluta que é. Então, ganha tempo executando aquilo que vai de encontro àquilo que você quer viver, de encontro àquilo dos seus sonhos. Então, se atender, se mudar a vida de outras pessoas. Gente, vou abrir um paralelo para fundamentar isso. Quem vive ou já viveu corporativo, o ambiente de cobrança é muito hard. Muito hard. Se você ganha 10... Eu, por exemplo, como gerente de marketing, se eu ganho 10 mil reais, eu tenho 1 milhão de reais nas minhas costas em termos de responsabilidade. Isso é... Exatamente.
Exatamente. Se eu ganho 10 mil, você pode ter certeza que eu estou tocando pelo menos 1 milhão por trás. E 1 milhão em negócios tem muita pressão. E muitas das vezes viola até seus valores. Eu já ouvi, por exemplo, Fábio, o que vale mais, a sua palavra ou o seu emprego? Foi difícil. Então, o modelo corporativo ele tem uma dinâmica que às vezes atropela o ser humano. Por que eu estou falando isso? Gente, nós somos muito privilegiados de trabalhar com pessoas. O que a gente promove de resultado é uma coisa, muitas das vezes imensurável. Sabe, eu lembro, no corporativo, às vezes você tem um problema de saúde, quando você faltar um dia, você fica completamente constrangido. E às vezes você não é entendido. Por que eu estou falando isso? Eu lembro uma época que eu estava em atendimento, em que eu tive uma virose, que eu tinha febre, não tinha febre por 3 semanas. E intermitente isso. Então, um dia que eu estava muito bom, um dia que eu estava muito ruim. Eu, particularmente, se eu tiver com 37, 37,5, eu já derrubo. Eu já acabo. Por que eu estou falando isso? Foi a única vez na vida que eu remarquei 3 sessões consecutivas de um cliente. Aquilo me deixou extremamente constrangido. O meu cliente falou assim, Fábio, a prioridade é você. Fica bem. Ele falou isso? Minha cliente falou aquilo para mim. Cara, eu quero você bem. Fica bem, eu tô aqui. Se não der essa, na semana que vem a gente volta. O importante é que você volte bem. Se você estiver bem, eu vou estar bem. Isso demonstra que o seu trabalho é edificante, cara. E você vê, assim, tem certas coisas que, no meu caso específico, né, teve gente que entrou para emagrecer e saiu com uma empresa, teve gente que entrou para emagrecer e desfez um casamento que não fazia mais sentido, teve gente que entrou para emagrecer e que saiu com uma relação muito mais sólida. Então, isso que você está falando é a regra da escola de heróis. Eu falo o seguinte, você vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. Ele quer emagrecer, mas ele está envolvido com questões no relacionamento afetivo que não se resolvem, na vida profissional que não se resolvem, e aí você entrega o que ele precisa. E só mais um pontinho, Diogo. O mercado corporativo ele está sempre te pressionando pelo financeiro. Né? Independente se você ganha R$2.000, se você ganha R$50 mil, vai ter pressão. Mais por menos. Né? E aí, na contrapartida, nós que trabalhamos com pessoas, eu já tive a oportunidade, por exemplo, peguei um cliente que tinha uma empresa de TI muito bem estruturada e, obviamente, que o problema de emagrecimento dele não é o estar obeso para ele, não é estar triste com a aparência ou a compulsividade na comida ou a roupa que ele queria vestir não consegue. É muito mais do que isso. É muito comum que mexa na produtividade. Quem tem o seu negócio, então, nossa senhora, é muito sensível a isso que eu estou falando. Moral da história, a 3ª semana ele falou assim, Fábio, só o que eu mudei, meu processo individual não é barato. Tá? Mas só, aí ele falou assim, Fábio, 3ª semana, te contratei para emagrecer, mas o que já mudou no meu trabalho, o que eu já produzi a mais, o que eu já faturei a mais em cima dessa produtividade, já está de graça. Mas é isso. É dinheiro. É isso. Fábio, Paguei, eu quero assim, agradecer muito a tudo aquilo que a gente falou aqui, a tua disponibilidade. Quero dizer para você que eu fico muito feliz assim, com o teu avanço. Eu falo que o Fábio, cada vez que eu encontro com ele, eu canto um mantra, né? E o que eu fico feliz é que, embora o Fábio demore, às vezes, para fazer as coisas que eu falo para ele fazer, porque eu já tenho um certo tempo de experiência, já tomei muita porrada, muitos altos e baixos, ele demora, mas ele faz. E eu vejo que a grande parte das pessoas nunca faz, só fica na ideia. Então, que essa maratona possa servir para vocês colocarem em prática as coisas que a gente fala aqui
E para quem não me conhece, quem está aqui no Instagram do Fábio, ou para as pessoas que estão vindo agora, eu sou Diogo Hudson, criador da Escola de Heróis, é uma metodologia para terapeutas, psicólogos, coaches e profissionais de desenvolvimento humano, pessoas que querem realmente ir para um outro patamar nessa área. E eu estou promovendo essa semana de maratona para terapeutas, para que a gente possa aí se inspirar com histórias de especialistas, que são os alunos da Escola de Heróis, e também outros especialistas que eu vou trazer aqui. E no sábado, eu vou pedir para você se inscrever num workshop gratuito de constelações familiares. Constelações familiares é uma técnica. Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha estudar com Bert Hellinger lá, e eu trouxe essa técnica para transformar a minha vida, e eu já ensino essa técnica há alguns anos, e a gente vai fazer um grande processo de transformação aqui, pessoal, principalmente para os terapeutas. Então, assistam o workshop que vai ser no sábado, se inscrevam, entrem aí no site escoladeheróistreinamentos.com.br, escoladeheróistreinamentos.com.br. Se inscrevam aí no sábado nesse workshop maravilhoso. E, Fábio, para encerrar aqui, vou fazer uma última pergunta. Se você não tivesse feito a Escola de Heróis, se você não tivesse investido naquele momento, onde é que você ia estar nesse momento, Fábio? Mas, Diogo, ocupando um lugar que não é o meu. Eu acho que provavelmente ia estar numa empresa subordinado e não tem problema nenhum você ser subordinado. Só que eu não nasci para isso, cara. Eu quero ter a liberdade de criar um programa em 18 dias sem nunca ter feito. E ter essa autonomia, ter essa liberdade, me dá essa possibilidade hoje. E o que você falaria para as pessoas que estão assistindo aqui, se você pudesse dar um conselho para elas nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo aí, o que elas podem fazer, o que elas podem colocar em prática nesse momento aí de turbulência? Se você pudesse dar um conselho para a gente encerrar aqui, que conselho você daria? Mesmo que fez mudar meu jogo, a vida é um risco. Em que você está se apegando? Repete, por favor, Fábio, que cortou. Nós aqui. estamos Repete, A vida? Eu vou dar o mesmo. A vida é um risco, né? Viver é um risco. Então, ao que você está se apegando? Né? O que você está se apegando? Então, a gente está vivendo momentos, a gente está vivendo dias que vão entrar para os livros de história, né, em função do que o mundo está passando nesse momento. É um momento de muita mudança, mas tem uma questão, uma série de possibilidades, principalmente para quem está no digital, uma série de possibilidades que uma minoria vai aproveitar e vai sair muito bem, uma maioria talvez vai investir o seu tempo no Netflix. Né? Vai passar o tempo, vai pagar um tempo, vai pagar um preço em função disso. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que você vai sair desse momento de crise? O mundo, quando voltar ao normal, como é que você vai voltar para ele? Você vai voltar pronto, já com resultado? Você vai entrar nesse novo mundo melhor do que você entrou na quarentena? Ou você vai perder esse tempo contando uma história, alimentando alguma coisa na tua cabeça, para depois só se espetar quando as coisas voltarem ao normal? É hora de ter atitude, né, Fábio? É hora de a gente partir para uma nova possibilidade. É hora da gente conseguir levar para as pessoas esse conhecimento, essa técnica. Quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas estão solitárias, quantas pessoas estão passando por dificuldades que a gente pode ajudar com o conhecimento que a gente tem. Então, esse é o momento da gente se capacitar, da gente estudar. Então, acompanhe aqui a Maratona dos Terapeutas. Logo mais tem o Rodolfo Santos. A gente vai falar com ele hoje sobre como vender e captar clientes em épocas de crise, hoje às 21 horas. E aí a gente vai ter todos os dias aí um profissional para poder você se inspirar, até sábado, onde você deve se inscrever no escoladeheróistreinamentos.com.br, no nosso workshop absolutamente gratuito.
que vai acontecer online de 9 da manhã às 18 horas. Assista o workshop gratuito de constelações familiares. Além de eu falar da técnica das constelações e vocês terem vivências, eu também vou falar de várias formas de você captar clientes online. Aí eu vou falar como que você pode ali postar na internet, como é que você pode gravar um vídeo. Eu vou falar sobre a estrutura disso, vou falar sobre crenças. Vai ser muito impactante. Mesmo os alunos da Escola de Heróis que já fizeram o nosso curso, façam esse curso para que você possa entrar aí nesse conhecimento, você possa visualizar eu fazendo as sessões, experimentando. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes e quero perguntar por que valeu a pena a gente ter participado aqui. Pessoal do Instagram, por que valeu a pena ter participado aqui? Deixa eu colocar aqui o site para vocês. A Flávia vai colocar aí o site para vocês, escoladeheróistreinamentos.com.br. Vamos lá. Por que valeu a pena vocês terem participado? Fábio, muito obrigado. Estamos juntos aí. Muito obrigado. Estamos juntos aí. Acompanhe aí essa semana que vai ser de grande valia para todos nós. Estou trazendo vários profissionais já experientes. O César Bueno, hoje é um dos maiores nomes do Brasil na área terapêutica. Eu estou trazendo aí o Felipe Gibin, que é um cara de PNL sensacional. Estou trazendo o Lúcio Amorim, como vender programas com alto ticket. Então, acho que vai valer muito a pena para você e para todos nós essa semana. Acho não, tenho certeza, Fábio. Obrigado, tá, amigo? Diogo, eu que te agradeço. Posso deixar 2 presentinhos para a tua audiência? Claro, deixe os seus contatos. Pessoal da minha audiência que quiser seguir o Fábio, como é que a gente te acha no Instagram, Fábio? Instagram, YouTube, Facebook. Todos são Coach Fábio Magalhães. Meu site é o www.coachfabiomagalhães.com.br. Tá? Fiquem à vontade, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar mensagem, sejam todos bem-vindos. A gente está aí para somar. Tá? Eu queria dar 2 presentes, posso? Por favor. Fábio quer dar 2 presentes para a gente. Diga aí, Fábio. Eu queria dar 2 presentes. É o seguinte, esse é o meu livro, ele é vendido de verdade na Amazon, mas eu preparei um link para quem quiser começar a ler o livro hoje, pode baixar ele de graça. É só ir lá na bio do meu Instagram, tá? Dá um link lá, vai ver a mesma botãozinha para baixar a versão. Link para baixar a PDF do meu livro, basta, Cansei de Ser Gordo. Tá? Se você vive esse desafio, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você não vive esse desafio, vai lá, baixa, lê o prefácio de 2 páginas e vê se ele serve para você. Porque esse livro vai muito além do tema. Esse é o primeiro brinde, primeiro presente. Segundo presente, para quem vive o desafio da obesidade, para quem entende que o alicerce primordial é o comportamental, e para quem ainda não conseguiu viver isso sozinho, eu vou dar uma sessão de alinhamento para as 3 primeiras pessoas que entrarem lá no Instagram do Coach Fábio Magalhães ou no Facebook, por inbox, e mandar: eu quero a sessão de alinhamento. Os 3 primeiros vão ganhar. Brinde do Fábio. Legal, Fábio. Obrigado. Estamos juntos aí. Pessoal, também inscreva-se no nosso workshop gratuito que vai acontecer no próximo sábado, escoladeheróistreinamentos.com.br. Adicionem o Fábio no Instagram para vocês seguirem ele aí, para vocês se inspirarem nele. E aproveitem esses presentes que ele deu aí. Se alguém tiver alguma dúvida, é só você mandar um inbox ou responder o e-mail aí que eu mando para vocês, ou lá no nosso grupo do Telegram também. Manda um inbox aí que eu mando para vocês o grupo do Telegram e lá eu coloco todos esses brindes que a gente está tendo aqui. Fábio, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu! Obrigado, um abraço. Valeu! Então vamos lá, vamos encerrar aqui a nossa live no Instagram. Pessoal da sala de aula virtual, eu quero saber por que valeu a pena aqui. E aí eu vou também colocar aqui, falar para vocês aqui o que o pessoal está colocando aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal que está aqui na sala de aula. Vou encerrar também o pessoal que está comigo aqui no Facebook. Pessoal que está comigo aqui no Facebook, deixa eu encerrar aqui. E eu vou ficar só com o pessoal que está no Zoom.
e eu quero saber aqui se tem alguma dúvida, alguma pergunta para mim ou para o Fábio, para poder a gente finalizar a nossa live aqui hoje. Foi mais tempo do que eu tinha imaginado. Eu imaginei, falei com o Fábio que eram uns 20 minutos. Estamos aqui há quase 2 horas, Fábio. Regina está aqui, excelente conteúdo, Diogo. Obrigado, Regina, gratidão. A Márcia Souza está falando maravilhoso, gratidão, Diogo. O Hernan, o Zoom, isso daqui foi antes. Então vamos lá, por que valeu a pena? Deixa eu falar com alguém que está aqui comigo. Deixa eu ver alguém que está aqui comigo ao vivo. Vou falar com a Rose Dias. Rose, fala com a gente aí, por que valeu a pena essa live? Fala comigo. Oi, Diogo, Fábio, gratidão por compartilhar os seus conhecimentos. E, na verdade, eu também sou assim, Fábio. Eu também fico esperando, porque eu quero apresentar uma coisa bem feita. Já tenho meus clientes e eu tenho certeza do meu potencial, que é muito maior do que ficar escondida aqui. E hoje você acrescentou muito, tanto você, Diogo, quanto você, Fábio. Eu também tenho um problema com o peso, eu venho lutando com isso. Eu já eliminei 30 quilos do peso, não só do meu físico, mas o que eu carregava do meu sistema. Estou ficando assim com mais leveza na vida e eu vou baixar seu livro sim, viu, Fábio? Sou muito grata pela experiência, Diogo, e a gente tem uma caminhada aí pela frente, até o 3º módulo. Eu queria pedir encarecidamente para você fazer os encontros presenciais em meses diferentes, porque eu sou de Franca e eu vou... São em meses diferentes. A gente tem mais ou menos 2 meses de diferença de um para o outro. Para eu me organizar, porque eu quero ir em todos. Sim, gratidão, vai ser Fábio. Incrível. Você já está Obrigado, nos 3 Rose, módulos, parabéns. Rose? Obrigada, viu, Diogo? Você já Até está nos 3 módulos? Eu estou nos 3 módulos. Ótimo, estamos juntos aí construindo esse conhecimento. Gratidão. Gratidão, viu? Beijo, valeu. Obrigado. Parabéns. Obrigada, Fábio. Quem mais está com a gente aqui? Deixa eu ver aqui. Tem uma galera aqui na sala de aula. Deixa eu falar com mais alguém aqui que esteja com a gente. Deixa eu ver. Sara, como é que você está, Sara? A Sara trabalha na mesma área que você. Não sei se você conhece ela, Fábio. Espera aí. Oi, Diogo. Oi, Fábio. Oi, Sara. Por que valeu a pena essa palestra? Tudo bom? Nossa, amei. Parabéns, Fábio. Maravilhosa sua palestra. Maravilhosa essa oportunidade que o Diogo está dando para a gente também, né? Eu também sou coach de emagrecimento. Não sou tão antiga quanto você. Não estou com a carreira solidificada ainda assim. Estou começando, tá? E eu quero agradecer muito a vocês, né? Eu tenho uma visão assim muito bacana, né, sobre isso, né? Engraçado que essa semana até ajudei outras pessoas que são coaches de emagrecimento também, porque eu não vejo a gente como... Não vejo nós como concorrentes, né? Porque cada um tem o seu espaço, cada um... Ontem mesmo eu divulguei uma amiga que também é mulher, né, como eu, então, assim, teoricamente a gente atrairia mesmo as pessoas e a gente bateu um papo, eu fiz uma sessão com ela que não era de emagrecimento e ainda divulguei no Instagram. Então, assim, queria muito te agradecer, tá? Porque foi muito boa e vocês estão dando muitos insights para a gente continuar atuando, principalmente para quem está começando, né? Não desanimar. Obrigada, gratidão. Beleza, Sara, estamos juntos então. Eu que agradeço. Então, pessoal, gratidão aí a todos pela participação. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui. Continuem acompanhando. Vamos ter aí vários profissionais aí com um gabarito altíssimo. Vocês viram aqui o Fábio, quanta atitude, quantas coisas boas que ele construiu e quantas transformações que ele construiu depois de tudo isso que ele desenvolveu lá na Escola de Heróis. Então, nós ficamos por aqui. Espero que todos já tenham se inscrito no nosso workshop, que vai ser sábado, escoladeheróistreinamentos.com.br. Se inscreva lá e a gente se vê mais à noite com o outro profissional. Fábio, mais uma vez, gratidão. Estamos juntos. Valeu, cara. Até mais. Obrigado.